O estado do Amazonas vive desde o ano passado vários problemas ligados à pandemia do novo coronavírus. Já foram 2 ondas da Covid-19. O número de internações, casos e mortes no estado bateram todos os recordes. Além de todos esses problemas, no início do ano a população teve que enfrentar a falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Muitas pessoas morreram sem poder respirar. E no mês seguinte, em fevereiro, alguns municípios sofreram com outro problema: a enchente na calha dos rios Purus e Juruá. Ao todo, 12 municípios estão em alerta pela Defesa Civil. 2 deles estão em situação precária: o município de Envira, na calha do rio Juruá, e Boca do Acre, na calha do rio Purus. Os 2 rios são afetados pelo rio Acre. O último boletim hidrometeorológico da Amazônia Ocidental, publicado hoje pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, nos indica como principal ponto de atenção em relação às enchentes seria hoje a bacia do rio Acre, localizado na região do estado do Acre. Nessa região estamos passando pelo período que normalmente são observadas as enchentes naquela região. E se observarmos como exemplo a estação de Rio Branco, que fica na capital do estado do Acre, nós estamos observando níveis acima do esperado para essa época do ano, inclusive atingindo os níveis de inundação no município. Então, por esse motivo, é onde devemos direcionar as atenções relacionadas a esse tipo de tomada de ação. No município de Boca do Acre, a cidade está alagada e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que seria realizado nesta terça e quarta-feira, teve que ser cancelado, pois 2 das 3 escolas que a prova seria realizada estavam alagadas. Na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, os deputados estaduais comentaram a situação dos municípios no Amazonas que estão sofrendo com a enchente. O deputado Abdala Frache mostrou algumas imagens da enchente no município de Envira. É uma situação muito preocupante no município de Envira. Não só Envira, como Ipixuna também, Guajará. Hoje nós já vimos o prefeito de Elunepé também já decretando a questão da calamidade naquele município. E eu acredito que a Defesa Civil do Estado tem que fazer um esforço diferenciado para esses municípios da calha do Juruá, da calha do Purus também, que ontem o deputado Belão fez um pronunciamento em relação a isso. Mas é preciso que os nossos irmãos ribeirinhos, nessa hora de necessidade, nessa hora de angústia, possam ser ajudados, possam ser socorridos pela Defesa Civil do Estado, pela CEPRO, por todas as secretarias da estrutura do governo do Estado do Amazonas, porque realmente é muito difícil você que já mora no interior do interior ter a sua produção toda acabada, destruída, com um avanço tão significativo das águas. Já o deputado Serafim Correia também foi outro que cobrou ações da Defesa Civil para socorrer os municípios que passam por enchente. A Defesa Civil precisa agir e agir com rapidez, porque tanto a calha do Purus quanto a calha do Juruá, municípios como Envira, como Boca do Acre, como Elunepé, como Pauini, estão completamente alagados. E esse é o momento que a Defesa Civil precisa se fazer presente. O deputado Belarmino Lins pediu providência do governo do estado em relação às enchentes nos municípios do interior do estado. Que nós formulássemos apelo ao governo do estado, ao governador Wilson Lima, à Defesa Civil, à Secretaria de Ação Social, os órgãos envolvidos, no sentido de adotarem providências imediatas com relação a essa enchente que, sem dúvida, angustia as famílias interioranas dessas cidades, já citadas, cidade de Envira e de Boca do Acre. Mas outras também serão atingidas, outras também serão sacrificadas. Centenas de famílias terão os seus bens comprometidos. Por outro lado, os deputados criticaram a falta de medidas emergenciais para socorrerem os municípios afetados pela enchente. O que me
me preocupa é que quando os deputados, em especial Vossa Excelência, recebe, Dermilson, Vossa Excelência também, que é muito interiorano com o vosso mandato, os gritos de socorro do interior, só pede socorro, presidente, aquele que não está sendo socorrido. E aí eu me pergunto, nós vivemos no Amazonas, na Amazônia, Sinésio, que tem ciclos de cheia e de seca. E eu não entendo por que não há um preparo, pelo menos mínimo, Álvaro, dos órgãos de defesa civil para socorrer o interiorano. É sabedor que também as vazantes, as secas severas, isolam também e penalizam os irmãos do interior. Eu quero, dentro da esteira do vosso pronunciamento, que parabenizo porque reflete na Assembleia o grito do interior, ao mesmo tempo pedir do governo que se antecipe. Obviamente, não dá para prever, ou não sei se é possível prever as grandes enchentes, mas não socorrer e esperar o interiorano, Dermilson, gritar por socorro, aí eu acredito que nós poderíamos, quando eu falo nós, a máquina pública estadual, suavizar o sofrimento dos nossos irmãos do interior. Os deputados também criticaram o governador por ter ido a Brasília para providenciar ações sobre as queimadas e não sobre as enchentes. Ele viajou para falar com o vice-presidente da República para tratar das queimadas em pleno inverno amazônico. Nós temos fevereiro terminando, março, que é o mês das águas, e ele já está preocupado com as queimadas, que ainda nem começaram. Mas a situação do nosso estado em si, Covid, alagamento, necessidades de remédios, necessidade de pagar salário de funcionários, necessidades outras, ele não viajou para lugar nenhum, preocupado. Me diga, quem que está mentindo, quem que está enganando quem nesse processo? Nós temos o mês de março todinho de chuva, ou é de queimadas? Ele já está discutindo queimadas. É engraçado que ele não previu nada lá atrás, os fatos, a realidade, os acontecimentos. Ele não teve assessoria. O que tem em jogo nessa queimada? É mais dinheiro que vem para o Amazonas? É mais interesse econômico neste processo? Ou foi para visitar alguém lá para tratar dos seus processos? O deputado Wilker Barreto destacou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi até o Acre visitar as áreas alagadas e o governador do Amazonas não fez o mesmo. Nesse exato momento, deputado Péricles, o presidente Bolsonaro sobrevoa o Acre e o correto era o governador do estado do Amazonas estar visitando as áreas alagadas do interior. Ele está preocupado com as queimadas. Pois é. Só para registrar. Obrigado. Ele não tem. Mas o senhor está entendendo? Ele não tem sintonia. Como o senhor está aqui? Momento. Só tem que 4 deputados, 2 presentes fisicamente e 1 virtualmente. Deputado Wilker. Nós não podemos ficar com essa pecha de palhaço. O secretário da Defesa Civil, Coronel Máximo, deve ir à Assembleia Legislativa no dia 4 de março para prestar esclarecimentos sobre as ações da Defesa Civil nos municípios afetados pela enchente.